Fati surgiu de um país dominado por um regime religioso rigoroso. Como o país não tinha como pagar um comerciante pelas mercadorias, o líder da seita não pensou duas vezes. Ofereceu Fate como garantia. Fate acabou sendo escravizada pelo grupo de comerciantes. Ela trabalhava sem parar, nunca reclamava, e em troca só ganhava surras cruéis dos seus mestres. Um dos homens, cheio de sarcasmo, perguntou: "Depois de tudo que fizemos com você, aposto que nos odeia, não é?" Mas Fate, com firmeza, respondeu: "Não importa o que aconteça, jamais vou guardar ódio de ninguém. Essa é uma verdade eterna, imutável." O homem caiu na gargalhada como se tivesse ouvido a piada mais absurda do planeta. Ele ficou boquiaberto, sem acreditar que existia alguém tão tola neste mundo. Seu próprio país tinha vendido Fate como se fosse um objeto, mas ela continuava firme, acreditando que tudo aquilo era apenas uma provação, como dizia o líder da seita. Depois de suportar o teste, ela veria um céu imenso e maravilhoso. O mordomo John achava que ela era caso perdido. Ele tentou fazer Fate acordar para a realidade, dizendo: "Você é uma escrava agora. Mesmo que te matem, você não tem como reagir. Mesmo sabendo de tudo isso, ainda não quer nos matar?" Fate sacudiu a cabeça com força determinada. Ela afirmou com convicção que nunca teria um pensamento tão errado. Não importa o lugar, ela nunca tiraria a vida de ninguém. John soltou um suspiro e declarou: "Este mundo está apodrecido. Só os espertos e impiedosos conseguem sobreviver. Eles negociam a vida dos outros só para se dar bem. E mesmo assim, você ainda insiste nessa tal verdade?" Mas Fate não se deixou abalar nem por um segundo pelas palavras dele. Ela acreditava que um dia o mundo seria melhor e se alguém tivesse mesmo que morrer, preferia que fosse ela. Com essas palavras, Fate deixou os dois homens sem reação. Pouco depois, a patroa voltou a berrar com Fate, cheia de fúria. Fate pegou uma cesta de ervas silvestres e foi até o rio para lavar tudo. Meio distraída, parecia que ela ia se lembrar de algo crucial, mas os gritos da patroa a trouxeram de volta à realidade. Pouco depois, todos se reuniram à mesa para o jantar. E claro, como escrava, Fate não podia se sentar à mesa. Ela ficou de pé ao lado, segurando uma tigela de sopa de ervas silvestres, refletindo sobre as memórias que quase tinham voltado. Então, de repente, a lembrança explodiu em sua mente. Elas não eram ervas selvagens, coisa nenhuma. Eram ervas venenosas, mortais. Ela tentou avisar todo mundo na hora, mas a corrente de ferro apertando seu pescoço não deixou ela dizer uma palavra. Um por um, todos beberam a sopa envenenada. Fati ficou paralisada, sem saber o que fazer. Ela foi tomada por uma culpa e remorso esmagadores. Ela achou que era a culpada por todas as mortes e decidiu morrer junto com eles. Mas o jovem mestre, cheio de maldade, derrubou a tigela das mãos dela e não deixou Fate comer. Ele ainda zombou, dizendo que escravos deveriam comer como porcos enquanto ele jantava como um rei. Fati gritou desesperada: "A comida está envenenada." Mas ninguém ligava para o que um escravo dizia. Em vez disso, alguém a acertou tão forte que ela apagou na hora. Quando acordou, viu o jovem mestre se gabando para os adultos com orgulho. Ele anunciou, com orgulho cruel, que logo atiraria nos braços e nas pernas dela, depois a chicotearia até a morte, só para mostrar ao mundo que era corajoso o bastante para matar. Os adultos comemoravam, dizendo que ele finalmente tinha se tornado alguém maduro. Fate escutou tudinho, sem perder um detalhe. Ela foi tomada por um desespero profundo. Ela soltou um grito de cortar o coração, de partir a alma. E então, de repente, todos começaram a convulsionar e morrer por causa do veneno. Um atrás do outro, eles caíam bem diante dos olhos dela. Fate arrastou suas correntes indo até os corpos caídos. Ela encontrou John ali, mal conseguindo respirar. Ela correu para ver como ele estava. Por sorte, ele tinha comido pouco e isso salvou sua vida. Fati desabou em lágrimas. Ela se arrependeu demais por não ter conseguido avisá-los a tempo. Ela acreditava, desesperadamente, que era a responsável por todas aquelas mortes. Ela sentia que tinha traído sua própria fé. Fate implorou para John acabar com ela. John soltou suas correntes. Então ele apontou a arma para si mesmo. Fate ficou parada, sem conseguir dizer nada. Lá longe, Fate ouviu vozes misteriosas ecoando. Ela foi atrás do som, tomada pela curiosidade. Para sua surpresa, vinha de uma motocicleta chamada Hermes. Hermes se acomodou ao lado dela na fogueira e começaram a conversar. Hermes comemorou com ela. "Finalmente você está livre." Mas Fate ainda se sentia sufocada pela culpa. Se ao menos ela tivesse tido coragem de falar antes, quem sabe todos ainda estivessem vivos agora. Hermes respondeu: "Eles nunca teriam dado ouvidos a um escravo. Se ela tivesse tentado avisá-los, provavelmente teria levado ainda mais pancadas." Mas mesmo assim, Fate sentia que havia traído seus próprios princípios. Ela perguntou a Hermes como poderia morrer. Hermes disse, cheio de energia: "É fácil. É só seguir vivendo intensamente, que um dia a morte chega para todos." Fati abraçou o conselho de Hermes com entusiasmo. Hermes a levou para outra cidadezinha cheia de vida. As pessoas dali ouviram sua história e a receberam de braços abertos, cheias de simpatia. A partir de agora, Fate teria um novo lar e poderia viver livre. Foi a bondade de Fate que no fim das contas, a salvou, e ela finalmente conquistou a vida feliz que sempre mereceu. Em um país totalmente diferente, existia um costume pra lá de estranho. Quando a criança fazia 12 anos, tinha que passar por um ritual especial chamado virar adulto. E essa menininha estava a 2 dias do seu grande aniversário de 12 anos. Mas ela não fazia a menor ideia do mistério sombrio e surpreendente que se escondia por trás dessa operação. Nesse país, as crianças nunca foram de questionar nada. O que os adultos mandavam, elas obedeciam sem questionar.
Até que num belo dia, por pura coincidência, um viajante misterioso e excêntrico chegou ao país. Ele se apresentou como Kino. Kino parecia adulto, mas agia de um jeito surpreendentemente infantil. Ele nomeou sua motocicleta de Hermes e vivia batendo papo com ela, como se fosse um velho amigo. Kino não tinha aquilo que a maioria das pessoas chamaria de um emprego de verdade. Ele detestava ficar preso à rotina e só queria viajar pelo mundo, livre e feliz, descobrindo tudo o que há de belo. A garotinha achava o jeito de viver de Kino super esquisito, porque em toda a sua vida nunca tinha visto um adulto que não estivesse sempre atolado de trabalho. Mesmo presos em empregos que detestavam, eles nunca reclamavam. Guardavam seus verdadeiros sentimentos lá no fundo, sempre bem escondidos. Radiante, a garota contou a Kino que faria a operação depois de amanhã. E então, num piscar de olhos, ela se tornaria adulta da noite para o dia. Ela tinha certeza absoluta de que quando se tornasse adulta, poderia encarar qualquer coisa ruim com um sorriso no rosto, não importava o que fosse. Mas Kino se perguntava, viver a vida inteira fazendo o que você odeia, qual seria o sentido disso? A garota ficou totalmente perdida. Ela não sabia se Kino era mesmo um adulto ou ainda só uma criança, porque no mundo dela, só as crianças viviam tão livres e despreocupadas. Não aguentando de curiosidade, ela perguntou, você é um adulto ou é uma criança? Kino abriu os braços com todo o charme e respondeu, eu sou simplesmente Kino, o único e verdadeiro Kino. Kino incentivou a garota a se jogar naquilo que realmente ama, cantar de todo o coração, dançar como se ninguém estivesse olhando ou até, como ele, se lançar sem medo no imenso mundo lá fora. Ao ouvir Kino, a garota de repente captou algo que jamais havia passado por sua cabeça. Um brilho intenso e inédito acendeu-se em seus olhos. No dia seguinte, uma multidão animada apareceu para comemorar sua aguardada passagem para a vida adulta. Só que, naquele instante, a cabeça da garota já era outra. Ela reuniu toda a sua coragem e, de peito aberto diante de todos, declarou, eu não quero a operação, quero ser quem eu realmente sou. Assim que as palavras saíram de sua boca, seu pai ficou possesso, soltando uma enxurrada de broncas ferozes. Ela nunca tinha visto o pai tão assustador, era puro terror. Até a mãe, sempre tão animada, agora a encarava com o rosto distorcido, lançando insultos sem piedade. A notícia de sua ousada declaração varreu o país como um vendaval. Todo mundo passou a falar sem parar sobre a família dela, detonando seus pais e dizendo que eles a criaram de qualquer jeito. O pai, enfurecido, partiu para cima de Kino, despejando acusações de que ele havia colocado ideias perigosas na cabeça da garota. Kino até tinha vontade de responder à altura, mas sabia como estrangeiro, que não tinha direito de se meter nas tradições daquele lugar. Assim, Kino decidiu abandonar de vez aquela terra estranha. Ele se abaixou, cheio de emoção, para se despedir da garota. Mas de repente, algo absolutamente inesperado aconteceu. De repente o pai apareceu atrás deles, empunhando uma lâmina afiada e estampando um sorriso frio e ameaçador. Nessa sociedade completamente torta, crianças eram tratadas como propriedade dos pais. Desafiar as ordens dos adultos, para uma criança, isso significava ser considerada um produto defeituoso, e tinha que ser eliminado sem dó nem piedade. Segurando a lâmina com força, o pai avançava lentamente, com passos ameaçadores em direção à garota. Ela ficou parada, atônita, encarando diretamente aqueles olhos frios e impiedosos. Então, do nada, respingos quentes de sangue explodiram em seu rosto. Sem titubear, Kino pulou corajosamente na frente dela, pronto para protegê-la a qualquer custo. Os adultos ficaram parados encarando Kino estirado numa poça de sangue, mas ao invés de entrarem em pânico, ostentaram sorrisos de superioridade e começaram a inventar desculpas esfarrapadas. Insistiam, sem o menor pudor, que a culpa era do estrangeiro. Eles, claro, não tinham feito nada de errado. Naquele instante caiu a ficha para a garota. Aqueles adultos não pensavam por si mesmos, estavam completamente perdidos. Eram apenas seguidores cegos, sem vontade própria. Foi aí que, inesperadamente, a motocicleta começou a falar. Com toda a calma, a motocicleta ensinou como ser pilotada e fez a pergunta que mudaria tudo. Você quer morrer ou quer viver livre, sem amarras? A garota ergueu o olhar e viu os pássaros cortando o céu, livres como o vento. Um desejo incontrolável por liberdade explodiu em seu peito, bem quando o pai avançou para atacá-la. Ela saltou para cima da moto e disparou daquele país sufocante como um raio. A paisagem virou um borrão de sonho enquanto voava estrada afora, com o caminho se estendendo sem fim à sua frente. Finalmente, chegou diante de um mar de flores, em plena explosão de cor, fitando o céu azul safira com paz no olhar. Daquele momento em diante, a garota ganhou um novo nome, Kino, e junto dela, a motocicleta passou a se chamar Hermes, formando uma dupla imbatível. Ela partiu sem olhar para trás numa aventura inédita, cheia de mistérios e desafios, determinada a encontrar um mundo maior e mais verdadeiro. Neste lugar bizarro, matar simplesmente não era crime. Por isso, um enxame de pessoas violentas era atraído para lá. No meio do caminho, Kino cruzou com um homem loiro chamado Robert. Robert, curioso com a ideia de matar ser permitido, largou seu país pacato e veio atrás da adrenalina de viver sem consequências. Kino não queria papo com alguém assim e tratou de seguir para a cidade na frente dele. Percebendo a situação, Robert, sem cerimônia, pediu que ela levasse algumas de suas malas para dentro da cidade. Kino, sem meias palavras, deu um não bem firme.
Mal sabia Kino que Robert ia guardar rancor da recusa. Antes de cruzar os portões, Kino parou a moto, sentiu a arma na cintura e ficou pronta para o que desse e viesse. Logo, Kino estava diante do portão da cidade. Um guarda se aproximou e, animado, explicou para ela as leis incríveis daquele país. Lá, não importava se você era de fora ou local, se matasse alguém por qualquer razão, jamais seria considerado culpado. Após terminar de explicar as leis, o guarda abriu os portões com um gesto decidido e deixou Kino entrar no país. Kino logo imaginou que com leis dessas, encontraria um caos total, com incêndios, saques e assassinatos por toda parte. Mas ao entrar ficou boquiaberta. Nada de caos, as ruas estavam surpreendentemente tranquilas. Na verdade, tudo estava impecavelmente em ordem, como se fosse um espetáculo de organização. As pessoas desfilavam pelas ruas com rostos radiantes de alegria. Nada a ver com o cenário assustador que os boatos contavam. Ainda assim, Kino permanecia em alerta total, sem jamais relaxar. Até para dormir, ela ficava agarrada à arma. No dia seguinte, ela percorreu a cidade com energia, curiosa para descobrir cada canto. Onde quer que fosse, havia paz e tranquilidade, e os moradores tratavam a viajante com uma gentileza surpreendente. Mas, com um olhar atento, Kino percebeu algo fora do comum. Todo mundo, homem, mulher, criança, velho, todo mundo estava armado. Curiosa, Kino logo perguntou, por quê? A resposta foi rápida e direta. As armas eram para matar, simples assim. Foi só nesse momento que Kino percebeu, os boatos eram verdadeiros, sim senhor. Ela simplesmente optou por não cutucar mais essa ferida. Depois de garantir seus mantimentos, ela estava preparadíssima para dar o fora daquele país. De repente, um grito estrondoso ecoou atrás dela. Era Robert, o mesmo sujeito que ela havia encontrado do lado de fora da cidade. Tomado pela raiva, ele partiu para cima de Kino e gritou, ou você entrega tudo o que tem, ou vai levar um tiro aqui mesmo, sem piedade. E o povo da cidade? Ninguém se abalava nem um pouco. Ninguém se meteu, ninguém ofereceu ajuda. Em vez disso, todos se afastaram em silêncio, escolhendo observar a disputa de longe, como se fosse um grande espetáculo. Foi aí que uma grande revelação iluminou Kino. Ela não foi para cima de Robert, preferiu se proteger atrás da moto. Robert, convencido de que ela estava morrendo de medo, resolveu eliminá-la sem piedade. Mas de repente, uma flecha certeira atravessou a mão com que ele segurava a arma. De uma janela no alto, uma mulher disparou contra ele sem pensar duas vezes. Robert ficou perplexo, sem acreditar que ela o atacaria daquele jeito. Foi aí que ele avistou grupos de habitantes da cidade avançando em sua direção. Todos empunhavam diferentes tipos de armas, como se estivessem prontos para uma verdadeira batalha. Ele se lançou para pegar a arma no chão, mas um homem disparou e a afastou com precisão impressionante. Ele disparou para correr, mas outra flecha voou e acertou sua perna com precisão impressionante. Com o povo se aproximando, Robert gritou indignado. Ué, matar não é legalizado aqui? O ancião Hager respondeu sem hesitar. Aqui, quem quiser matar ou já matou, é caçado por todos. Robert ficou em choque. Ele não conseguia entender essa lógica absurda. Hagar explicou, por aqui, matar não é proibido, mas jamais será perdoado. Só aí Robert finalmente sacou tudo. Essa famosa política de matar não é crime. Nunca foi feita para proteger gente como ele. Ela existe para garantir uma ordem absoluta no país. Quem ousasse quebrar essa ordem enfrentaria a fúria da comunidade inteira. Era assim que controlavam cada cidadão, sem exceção. Por isso, o país permanecia incrivelmente pacífico e estável. Vendo os moradores limpando calmamente o corpo de Robert, Kino foi embora com o coração repleto de sentimentos conflitantes. Muito longe de ser um paraíso para assassinos e criminosos, aquele lugar era um verdadeiro inferno que os esmagava sem piedade. Enquanto Kino cruzava os arredores da cidade, ela esbarrou em outro homem. Ao notar que Kino acabara de sair daquele país, ele disparou, cheio de curiosidade. E aí, como é esse lugar? Diferente de Robert, que já não aguentava tanta paz, esse homem vinha de uma terra tão caótica que precisou matar para sobreviver. Ouviu falar que ali tudo era paz e segurança e veio sonhando em finalmente se estabelecer. Kino disse animada, se você busca paz de verdade, esse país é o lugar perfeito para você.